Ei, você! Você mesmo! Já ouviu falar de personagens unidimensionais, tridimensionais, bidimensionais e não entendeu bolhufas? Seus problemas acabaram! Neste vídeo você vai finalmente entender o que todos esses termos significam. Então, senhoras e senhores, elitistas e casuais, não saiam daí! Esta é mais uma explicação de alguns fatos da ficção. A palavra em inglês para personagem é character, algo que deixa claro o fato de que personagens são definidos pelas suas características. Analisando essas características, conseguimos entender quantas dimensões um personagem tem. Por exemplo, se todas as características de um personagem estão dentro de uma única dimensão, ele é chamado de unidimensional. O que isso significa? Um personagem unidimensional é aquele cujas ações e pensamentos se baseiam em um único traço de personalidade. Um exemplo que a maioria da população ocidental não terá dificuldade em lembrar é a imagem pública do super-homem. Ele é visto quase como um deus da bondade, um padrão de virtude a ser seguido. Alguém cujo objetivo de representar um ideal obscurece os seus aspectos mais humanizados. E é por esse motivo que a maioria das pessoas não gosta de personagens unidimensionais. Eles não são humanos, não têm os mesmos problemas que nós temos e são bastante previsíveis. Logo, não são interessantes. E é com isso em mente que a maioria dos escritores constrói os seus vilões como personagens de grande unidimensionalidade. Já que estes personagens são tão fáceis de construir, sua presença quase sempre indica que a obra em questão é de baixa qualidade. Por exemplo, pense no maligno imperador sadista de Akame ga Kill, no sequestrador e estuprador do segundo arco Sword Art Online, no sadista e débil mental Battlegulls de Re:Zero, na sádica mãe de Kaio em Erased ou em praticamente qualquer personagem de Tokyo Ghoul. O motivo pelo qual esses personagens são geralmente vistos com maus olhos é simples. Eles são personagens preguiçosos. Não requerem nenhum talento ou experiência para serem criados. Embora, como Sir Snob disse, personagens unidimensionais sejam um indicativo forte de que uma obra é mal escrita, eles nem sempre estragam uma obra. Ambos Fullmetal Alchemist e Legend of the Galactic Heroes, por exemplo, possuem vários vilões unidimensionais, mas souberam contextualizá-los bem em seus respectivos universos, o que os torna muito mais aceitáveis, embora ainda sejam falhas de ambas as obras. Outro exemplo de personagens unidimensionais aceitáveis são Jotaro e Dio, o protagonista e o vilão da parte 3 de JoJo, respectivamente. Estes personagens não possuem quase nenhuma caracterização, além do fato de serem estoicos e sempre sérios, ou sempre malignos. O motivo pelo qual eles são aceitáveis é o seu contexto. Eles são personagens de uma obra altamente bizarra que vangloria os clichês dos anos 80, mas que não se leva a sério. Ainda assim, a série se beneficia muito mais de personagens melhor caracterizados, motivo pelo qual Kira Yoshikage é um vilão bem melhor do que Dio, assim como Joseph e Josuke são protagonistas muito melhores do que Jotaro. Mas, antes de falar mais sobre esses personagens, que são bidimensionais, é melhor que tratemos do outro extremo do espectro, os personagens tridimensionais. Estes são personagens humanos, realistas, que são construídos com diversas camadas e, por isso, costumam ser bastante complexos. Graças à sua complexidade, são personagens bastante imprevisíveis, difíceis de escrever e não muito interessantes de assistir para as massas. É também por isso que estes são tão escassos em mídias como os animes ou os desenhos animados em geral, pois muitas vezes não parecem valer o esforço em sentido monetário. E já que Snob falou do Superman como um personagem que muitos imaginam ser unidimensional, vou aproveitar o momento para dizer que ele é muito claramente um projeto falho de personagem tridimensional na mais recente tentativa da DC de construir um universo cinematográfico. Tanto em Homem de Aço quanto em Batman vs Superman, vemos um personagem inconsistente, que está perdido entre um deus e um humano, que tem medo de salvar as pessoas, mas não de matá-las. É um exemplo claro de que é preciso mais do que usar um filtro de cores cinza para fazer um bom filme psicológico. Digo isso porque qualquer obra psicológica, ou que pelo menos se apresente de forma mais realista, se beneficia bastante de personagens tridimensionais bem feitos.
O exemplo mais óbvio desse tipo de personagem é Shinji, de Evangelion. Ele não só age da mesma forma que uma criança depressiva de 14 anos faria em sua situação, como se desenvolve de forma gradual, mudando aos poucos para um personagem cada vez mais quebrado emocionalmente. Infelizmente, ele também é um exemplo de por que o trabalho de construção de um personagem tridimensional é um trabalho ingrato, já que muita gente odeia Evangelion exatamente por ser o personagem principal. A verdade é que a maioria das pessoas preferem personagens vazios, sem personalidade, nos quais podem se imaginar. É por isso que Sword Art Online ainda é tão popular, mesmo já tendo sido massacrado pela crítica tantas e tantas vezes, pelo quão ridiculamente mal escrita a série é. Seu protagonista, Kirito, é tão vago que facilita qualquer pessoa imaginar-se em sua situação. Você, um cara gordo e feio que mora no porão da casa da sua mãe, pode ser esse cara que derrota todos os seus inimigos como Deus Ex Machinas e que pega todas as garotas, incluindo a sua própria irmã peituda, ao mesmo tempo em que tem uma namorada e uma filha fofinha. Shinji, por outro lado, já é uma pessoa completa. A menos que você esteja em uma situação similar à dele, ou seja, depressão, ele é um personagem difícil de se identificar. Infelizmente, é por esse tipo de motivo superficial que muita gente acaba não assistindo ou apreciando uma obra tão bem escrita como Evangelion. Por fim, restam agora os personagens bidimensionais. Estes se encontram no meio termo entre os simplistas e previsíveis personagens unidimensionais e os complexos e imprevisíveis personagens tridimensionais. São personagens que possuem um certo nível de profundidade, mas que não atingem um nível de maior realismo. Eles unem o melhor de ambos os lados para obras mais populares, pois nem são tão chatos quanto os unidimensionais, nem tão difíceis de se identificar como os tridimensionais. Por esse motivo, eles são a esmagadora maioria dos personagens de animes e desenhos ocidentais. Podem muito bem ser carismáticos, divertidos, legais, ao mesmo tempo em que demonstram várias emoções e se aproximam mais de alguém humano. Esses personagens costumam ser interessantes mesmo para as massas, que conseguem entendê-los com mais facilidade do que entenderiam, por exemplo, um personagem tridimensional. Por exemplos, pense nos previamente mencionados Joseph, Josuke e Kira Yoshikage, assim como em praticamente todos os personagens de Bakano, da franquia Monogatari, do desenho da Liga da Justiça, incluindo o Superman, da maioria dos shonens de batalha ou mesmo da maioria dos animes e desenhos em geral. Antes de concluir, preciso deixar algo bem claro. Não quero que vocês saiam desse vídeo pensando que existe algum tipo absolutamente superior de personagem. Criticismo não é tão simples assim. Tudo depende do tipo de obra no qual os personagens estão inseridos e para qual propósito eles existem. Para mais informações sobre esse assunto, deixarei alguns links na descrição de textos e vídeos em inglês, português e espanhol sobre o assunto. Se gostaram desse vídeo, por favor, me avisem clicando no botão gostei, deixem comentários, críticas e sugestões aí embaixo e, claro, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos que farei. Por hoje é só. Até a próxima!